Olá, espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos aqui para mais uma Educação Entrevista. Hoje vamos conversar com uma escritora colinense, Madalena Brasca. Mas, primeiramente, eu quero agradecer a Prefeitura Municipal de Colina e a Secretaria de Educação e Cultura. Gostaria também de pedir a vocês que se inscrevam no canal, curtam e compartilhem. Roda a vinheta. Olá, estamos aqui então para mais uma entrevista Educação e hoje com a colinense, escritora Madalena Brasca. Madalena, é um prazer imenso recebê-la hoje aqui no nosso estúdio para essa gravação. Eu agradeço em nome da Prefeitura Municipal de Colina e da Secretaria de Educação e Cultura. É um prazer imenso e muito obrigada por ter aceito o convite. Eu é que agradeço, Dani. Agradeço muito pelo convite, me senti até lisonjeada, então eu só tenho que agradecer também por esse dia, por esse momento. Muito obrigada. A Madalena Brasca, 64 anos, solteira, mãe de 4 filhos, Giovana, Daniela, Deise e Lucas, e avó de 8 netos. Embora não tenha nascido em Colina, e sim em Jaborandi, mudou-se para cá ainda muito criança e, portanto, considera-se uma colinense. Madalena cursou até a 4ª série do Ensino Fundamental 1 na Escola Coronel José Venâncio Dias, na cidade de Colina. No entanto, participou por 4 anos consecutivos num evento de antologia literária com diversos escritores em Vassouras, Rio de Janeiro. Publicou 2 livros, Entardecer, que é um livro de poemas publicado em 2006, que aborda vários temas e com simplicidade revela uma poesia leve e delicada, direcionada a todos os gostos e idade. Também, em 2010, lançou o livro Plantador de Sonhos, publicado em 2010, um conto onde não existe limites para sonhar. Então vamos lá bater esse papo bacana com a nossa colinense Madalena Brasca. Você parou de estudar muito cedo. Poderia nos contar um pouco sobre isso e o quanto acha que esse fato influenciou a sua vida? Bem, eu parei no quarto ano e as circunstâncias na época era muito difícil. Eu fiz o 4º ano na marra, brigando com meu pai, com minha mãe, porque não era para estudar, era para trabalhar. Então comecei a trabalhar muito cedo em serviços braçais e infelizmente fiz só o 4º ano primário. E por ter feito só até o 4º ano, você acha que isso influenciou alguma coisa na sua vida? Olha, eu acredito que talvez sim, talvez não, porque eu não levo o não poder ter estudado como assim, como uma mágoa, não, é aceitável para mim. Eu acho que foi o que eu tive para viver e agradeço muito meu pai e minha mãe, porque apesar de tudo, o que eles mais me ensinaram foi a honestidade, ser verdadeira. Então eu acho que é uma questão de princípios. E trabalhar, eu tive que trabalhar muito para ajudar dentro de casa, que era, na ocasião, era assim. Então, eu acho que não tenha me influenciado, assim, dizer uma fracassada porque não estudou. Graças a Deus, tive meus filhos, consegui criá-los. Então, eu acho que a vida foi me ensinando aos poucos. O que muitos aprenderam na teoria, eu tive que aprender na prática. Então, sou feliz por isso até. Mas valeu a pena ter chegado até aqui, tudo que vivi. Eu acho que o importante é a gente sempre acreditar. Hoje, as oportunidades são grandes para todas as crianças estudarem, o que eu não tive, infelizmente, no passado. Hoje tem, com
facilidade. Fico triste em ver que muitas crianças não querem estudar. Uma coisa que eu queria muito, porque amei muito a escola, amei meus professores, então eu acho que não sou revoltada com a vida. De bem com a vida. Sou de bem com a vida. A questão de eu não ter estudado não me faz assim um diferencial. Lógico que deveria, se eu tivesse um diploma, eu poderia evoluir bem mais minhas ideias. Mas tive que trabalhar. Sim, fui cozinheira, aprendi a decorar pratos, então trabalhei muito. Eu acho que tudo é válido quando é feito com honestidade, com amor naquilo que a gente faz. Eu acredito que vale a pena. E quando você começou a escrever, o que te motivou e por quê? Quando eu comecei a escrever, o hábito de acordar todos os dias 4 horas, 4h30 da manhã, para poder sair para o trabalho, continuou, mesmo depois que eu me aposentei. E quando eu me aposentei foi por invalidez, que tive problemas irreversíveis na coluna. Então eu tive medo de uma depressão, que eu já tinha tido uma depressão em 81, um caso muito complicado, que por fim cheguei na loucura. Fui internada numa clínica, num hospício, vamos ser mais claro, né? E nem me lembrava que dia que era da semana. Então eu fiquei com medo. Falei, nossa, para que o que me resta? Então, acordando todos os dias às 4 da manhã, eu comecei a brincar. Que eu era uma grande intelectual, que eu era uma poetisa, então comecei a escrever, fazia meu café, minha oração e pegava meu caderninho e ia escrever. E até que saiu um dia a primeira poesia, eu comecei com rima, que eu achava que a rima, ela dá mais um impacto no que você está escrevendo. Hoje eu descobri que não. Cada conteúdo tem que ter um sentido. Hoje eu gosto de escrever crônicas com um conteúdo bem marcante e fazem sentido também. Mas eu comecei com a rima, que eu gosto de rima. E foi muito bacana. Depois que saiu a primeira poesia, surgiu a segunda, e aí foi indo. Então teve uma época que eu vivia de poesia. Eu estava somando minhas contas, o outro lado do cérebro estava captando alguma coisa para fazer meus versinhos. Então, isso daí é muito gostoso, aprender a brincar com a mente. Sim. Então a gente adquire um controle mental também. E eu comecei a usar isso, que eu não costumo ler, mas eu lia muito quando criança. E não era para mim ler. Então, tinha que trabalhar, então minha mãe dava bronca, queimava meus livrinhos. Então, resumindo, escrever é o que eu gosto. Eu não tenho paciência de ler um livro, mas eu tenho paciência para escrever um conto, ou um romance, alguma coisa assim, numa literatura simples, lógico que nas minhas possibilidades cabíveis, né? Então dá para sair alguma coisinha. Escrever se tornou uma terapia na sua Uma vida, terapia, né? Na minha vida. Você já tinha intenção, sonho de mostrar suas produções, publicá-las, ou alguém a incentivou? Olha, como eu comecei como uma terapia nas madrugadas, eu fazia só para mim. Eu deixava meu caderninho escondido numa gaveta
E um dia eu mostrei para um amigo, falou para mim, falou, não, você tem que mostrar isso para alguém. E um dia deu certo e eu mostrei isso pro Mi. O Mi olhou, falou para mim, falou, não, isso daqui é talento. Eu fiquei meio assim, sabe? E falei, nossa, eu não sei se minhas poesias são tão simples, elas têm tanto significado, né? Mas aí me incentivou. Aí eu comecei a sonhar em ver uma poesia minha publicada no Colinense, em Colina. Até o dia que surgiu essa poesia publicada no Colinense. Para mim foi uma emoção muito grande. Logo em seguida eu recebi cartinhas lá do Rio, da cidade de Vassouras. É uma antologia literária internacional da ELSEC, que eles trabalham em coletâneas, né? São vários autores. Então a pessoa pode participar com quantas páginas quiserem. E eles me mandaram pedindo 2 poesias, uma do Euclides da Cunha, uma poesia sobre o sertanejo, e outra René Descartes, um alemão, um filósofo alemão, que acho que viveu em 1800 e alguma coisa. Eles me pediram uma poesia no máximo com 30 linhas, que tivesse a palavra pensamento e a frase se penso, logo existo. Então eu criei os 2 textos, a secretaria patrocinou minhas 2 páginas, e em troca eu recebi 10 exemplares, os quais eu doei, fiquei com um exemplar só. E o segundo ano eu tornei a participar. Aí eu comecei a receber várias cartas de Vacarias do Rio Grande do Sul, de São Paulo, de Itarema, lá do Ceará. Nossa, então eu falei, nossa, meu nome tá indo longe, né? E isso muito, muito bacana para mim, mas eu não podia participar em todas essas antologias, em todas as coletâneas, porque tudo tem um custo. E eu falava, eu não posso estar direto todos os dias na prefeitura, patrocina minha poesia, minha página. E aí eu comecei a pensar num livro solo, de poesia só minha. E o último ano que eu participei na antologia da ELSEC, inclusive recebi um convite, que o lançamento foi feito na Academia de Letras, na cidade do Rio de Janeiro. Uau. Ainda me mandaram a cartinha dizendo que declamaram minha poesia dentro da academia e que eu estava representando muito bem minha cidade. Então eu fiquei muito feliz, são momentos que nos enaltece a alma. Com certeza. É uma motivação muito grande. Então, aí eu comecei a sonhar com o livro solo. Então foi onde eu procurei apoio na secretaria. E na época a prefeitura me bancou metade do custo. A outra metade eu pedi para patrocinadores. E no final, acho que faltou uns 5 ou 6 patrocinadores na época que queriam me ajudar, mas eu já estava com a quantia exata para pagar o custo do livro. Então, eu acho que a honestidade sempre tem que falar alto. Com certeza, acima de tudo. Então eu falei, não, já consegui, graças a Deus, meu livrinho vai ser publicado. Então, o dia do lançamento desse primeiro livro, eu estava ali, eu estava numa emoção muito grande, porque eu falei, poxa, eu consegui colocar a cara a tapa. Muitos, talvez,
vai criticar, alguém vai gostar. Com certeza. Não sei se eu vou preencher as expectativas do pessoal, mas graças a Deus tudo deu certo, tudo correu bem. E a emoção de ver aqueles 500 exemplares na mesa no dia do lançamento, sendo que quando eu era criança eu chorei por causa de um livro, e aqueles eram meus. Mesmo simples, mas é uma coisa da minha autoria. E eu fiquei muito feliz com isso. E uma gratificação muito grande também, que jamais vai ser apagada da minha memória. Fazia uma semana já do lançamento e eu ouvi uma palminha no meu portão. E eu fui no meu portão, tinha um menino de shortinho, de pé no chão, e falou para mim assim: a senhora é a dona Madalena? Eu falei: sou eu. Ele falou: eu fui na biblioteca pegar um livro da senhora para mim ler, mas não tem lá porque estão todos emprestados. Mas eu queria um para mim, só que eu não tenho o dinheiro. Aquele momento foi o mais marcante da minha vida. Então eu entrei lá dentro, autografei o livro, dei para ele assim, sabe? Falei: Deus, tem coisa que o dinheiro não paga, tem coisa que... Então ele foi feliz, embora. Quando eu publiquei o segundo, ele voltou a buscar o segundo. Então, essas coisas me emocionam, sabe? Marcam, né? Marcam. E eu que sou muito sensível, qualquer coisa, meu coraçãozinho é meio... Então, isso é muito gostoso, Dani. Eu acho que é uma coisa... Eu fui amiga da escola, eu ia muito na classe da professora da aulinha. Uhum. Então eu ia lá tentar ajudar as crianças a criarem alguma coisa. E porque eu não tive nenhuma aula de literatura, nem sei se tem para isso, né? Hoje tem. Então hoje tem, né? Muitos dizem que os poetas não nascem, eles estreiam. Sim. Eu penso diferente, eu acho que os poetas acontecem. Então, eu sei que é uma coisa gostosa, que preenche muito minha vida. Você disse que ninguém te ensinou a escrever, que o poeta acontece. Podemos dizer, chamar isso de um dom. Você acredita que você herdou esse dom de alguém? Olha, eu acredito que esse dom foi doado por Deus. E eu gostaria até de prestar uma homenagem para o meu grande professor. Por favor. Que é uma poesia, tem o título Escola da Vida. Na maior das faculdades tem um grande professor que me ensina todos os dias a linguagem do amor. Sem nenhuma pretensão, procuro o meu espaço, meu mestre me instruindo em tudo aquilo que faço. A cada passo que dou, é ele quem me conduz. Na grande escola da vida, meu professor é Jesus. Olha, parabéns, muito boa. Sua primeira obra publicada é um compilado de poesias. Já a segunda trata-se de um conto em prosa. Tem preferência pelo estilo de escrita, poesia ou prosa? Não. Para mim são todos iguais. O importante é quando eu estou criando. Se é uma poesia, ela é tão importante quanto uma crônica ou uma frase, então, ou uma poesia com rima. Então é muito Relativo. relativo. E eu gosto de bem eclética,
que eu não gosto de ser repetitiva, então eu gosto de criar para várias idades. Por exemplo, quando eu ia na escola, eu não ia declamar uma poesia que eu declamo com um adulto, eu já ia pegar na parte infantil para as crianças menores. Eu gosto muito de pegar sobre a natureza, eu amo tanto a natureza, então eu gosto de pegar nessa área para escrever. Escrevo também sobre coisas que acontecem, infelizmente acontecem tragédias, outro tipo de coisa. Então aquilo às vezes me toca para criar uma poesia, então eu vou criar sobre aquilo. Mas eu gosto mais de criar texto e poesia sobre ecologia, mais esse tipo de coisa, que aí a criança tem mais uma possibilidade de aprender sobre ecologia, sobre esse tipo de coisa. Então, eu acho que, por eu ter aprendido tudo na prática, eu acho que as crianças deveriam ter essas aulas práticas, mais ou menos, fazer tipo uma pegadinha com as crianças nas escolas. Que nem eu tenho uma historinha lá, tá manuscrita ainda. O sonho é de ver ela numa revistinha ilustrada, que ela é toda trabalhada com rima, onde eu falo sobre que os vândalos poluíram e acabaram com a vida do bosque. Depois a fada veio e o bosque renasceu, só que ela é inteirinha rimada. Ela tem 16 estrofes, mais ou menos. Então o meu sonho é ver a criança vendo o que a gente faz com o meio ambiente e ter consciência disso. Porque, infelizmente, o planeta a natureza está sofrendo demais. Está pedindo socorro, né? Está pedindo socorro. E é bem interessante porque, através desse livrinho, poderia até ser um livrinho, uma história em quadrinhos, levar um pouco de ensinamento e até para as crianças passarem a ter mais amor e consciência pela natureza. Verdade. É bem interessante. É muito comum escritores usarem suas experiências como inspiração para suas obras. Você já usou algum acontecimento, alguma vivência para transformar em arte? Olha, talvez sim, talvez não, porque eu vario de poesia para poesia, que nem eu tenho manuscrita lá no caderno que eu não trouxe, ela tem o título Esperança, que eu falo um pouco da saudade da minha infância, da minha mãe, do meu pai, de quem eu já não tenho mais comigo. Então, alguma coisa sempre tem que marca, então, que a gente passa para o caderno. Nesse livro seu aqui, O Plantador de Sonhos, tem o personagem João. É uma criança que foi muito desejada e quando ela nasceu, não foi aquilo que o pai esperava. De onde você tirou a inspiração sobre o João? Olha, é igual eu te falo, me vem na cabeça para criar, é como esse romance que está no piloto ainda, que eu venho lutando com ele desde 2012. E esse conto eu queria contar alguma coisa. Já viu aquele ditado? Quem não tem dinheiro, conta história, como diz o Paulinho Gogó. Então, Dani, eu comecei a escrever, então as ideias vão surgindo e você vai contando aquilo. E o objetivo desse plantador de sonho é para mostrar que até na última hora, até na hora da morte, ele acreditou que ele veria o menino de novo e que ele iria conseguir plantar um sonho.
Então ele plantou o sonho e viu que o sonho se floriu. Então isso eu acho que é o importante. A gente plantar sonho na cabeça de uma criança, de uma pessoa, você chegar talvez na hora certa para ter boas coisas para falar para uma pessoa, um incentivo, que eu acho que isso hoje está sendo muito necessário, as pessoas serem incentivadas. Então, porque quem não sonha, não vive. Exatamente. Então, eu sonho tanto, mas assim, eu sonho para encarar a minha realidade, que eu sempre dou risada, sabe? Eu procuro levar na esportiva e falo, poxa vida, minha vida é pedra 90, só enfrenta quem aguenta. Então, eu acho que isso é viver. E depois eu escrevi, quando eu comecei a brincar, que eu era uma grande intelectual, imagina, sou tão pequena, meu Deus, e não sei quase nada, mas na época eu pensei, quando eu perdi a memória, que eu tive que ficar numa clínica internada por 2 meses, e quando eu fui escrever, eu pensei, se a minha mente pôde criar monstros naquela época, a me levar no síndrome do pânico, a loucura e tudo, hoje ela pode criar utopia, um mundo cheio de fantasia, onde eu posso me deliciar, sonhar, 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 mas com os pés no chão, lógico. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Que mensagem gostaria de deixar para as pessoas que também sonham um dia poder publicar um livro, porém enfrentam muitas dificuldades? Sabemos, né, que é muito difícil publicar um livro hoje em dia, porque é caro, né, e às vezes muitas pessoas abandonam esse sonho, né, achando que, mas fulano publicou um livro, deve ter sido muito fácil. A gente sabe que não é assim. Que mensagem você gostaria de deixar para essas pessoas que também têm esse sonho e um dia ter um livro publicado e talvez sentir a mesma emoção que você sentiu quando você viu os seus 500 exemplares na mesa? Então, Dani, eu vou dizer para as pessoas que têm esse sonho, nunca deixar de sonhar, porque vale a pena, é muito bom. E vou passar uma mensagem que está no final desse livrinho, O Plantador de Sonhos. Vai em busca de seus objetivos. Se falhares, não se desespere. Um sonho não realizado não é sinônimo de fracasso. Tente novamente. Exercite sua persistência. Verás que o melhor da vida não é viver sem barreiras, e sim adquirir forças para saltar os grandes obstáculos. Olha aí. Muito bom. Então, essa é a mensagem da Madalena para aqueles que têm o sonho de ver um dia o seu livro publicado. Você tem uma nova obra já em andamento, né, que você comentou comigo. Poderia contar-nos um pouco sobre ela? Sim, esse se trata de um romance. Eu comecei em 2012, eu levei para a editora de Barretos, aqui fez esses 2 livros, mas já estava fechando, então o dono encaminhou para terceiros. Depois que eu peguei o endereço onde estava meu caderno, tudo, e o menino me pediu uma quantia X para me formatar um boneco. E eu ralei patrocínio para isso. Levei lá, paguei o custo. Demorou muito, ele me trouxe um boneco totalmente errado. Ele já trouxe com capa, tudo, mas estava errado. Então eu pedi na secretaria, então eles me imprimiram
o piloto. Então eu regredi. Ao invés de eu já ter o boneco em mãos para correção de português, para alguma coisa, eu tive que voltar no piloto. Então ele está no piloto para ser formatado o boneco. Então isso para mim, é dificultoso, mas eu estou com esse piloto na mão. E uma coisa que eu fiquei assim, um dia eu estava distraída, falei, eu não vou mais mexer com isso, quem sou eu? Para mim publicar 2 livros foi tão cansativo, eu não vou escrever mais. Eu estava na metade desse piloto aí, mas do manuscrito ainda. Joguei o caderninho na gaveta e de repente Deus me mandou uma mensagem. Eu estava no tanque lavando roupa. E a mensagem me veio assim, gradativa, veio inteira. Tanto é que ela ficou na minha cabeça mais de 3 ou 4 meses, depois que eu fui passada para o caderno, porque eu tenho, a memória minha grava, as minhas coisas são gravadas na minha cabeça. Então, me veio essa mensagem. E passados uns dias eu fui no Aras, que a minha menina mora para lá de Barretos, e a minha neta, que hoje está com 12 anos, na época ela era bem mais novinha, ela falou para mim assim, vó, eu não quero que você morra. Eu falei, eu também não quero morrer. Falou, mas se você morrer, você me deixa uma herança? Eu falei, com qual? Só se for minhas contas. E ela falou, não, vó, você tem uma coisa lá que eu me interesso muito. Eu falei para ela, mas o quê? Ela falou, a sua gaveta de sabedoria. Olha. Falou, vó, eu te prometo, se você deixar para mim, depois que eu crescer eu publico. Então, Dani, assim que me vem alguma coisa para escrever, eu vou escrever. Eu tenho um ponto lá no manuscrito, o Vira-Lata e o Vagabundo, só que esse eu peguei um pouco da realidade do que a gente vê acontecendo nesse mundo tão... O mundo não, né? Mas o ser humano tem tanta gratidão. E esse conto, ele é uma ficção, porque é uma biografia, é a autobiografia de um cachorro. O cachorro, o Vira-Lata contando a vida dele e a do único dono que amou ele, que era um andarilho. Então, tem esse conto lá também. E várias poesias. Então eu falo, se eu tenho para escrever, tenho tempo e gosto de escrever, eu vou escrevendo. Talvez um dia fique para ela. Tem o dom da palavra, né? Não pode Exatamente. deixar isso se perder. Exatamente. E devido a essa mensagem, eu não parei de escrever. Aí eu continuei, porque eu já tinha decidido a parar. E a mensagem veio, né? E se você quiser, eu posso até falar. Claro. Lembre-se, a mão que semeia o trigo, às vezes não pega o pão. Por isso não reclame da semente, apenas plante. Só assim conhecerás a sua árvore. Mas se por desventura não vier a conhecê-la, alguém desfrutará de sua sombra, e com certeza bem dirá quem a plantou. Então, é legal isso daí. Muito bom. Uma coisa. Então eu sou apaixonada em literatura, mesmo não lendo. Eu posso chegar aqui, eu vejo os livros, eu vou olhar o título, tudo, mas não me toca assim uma vontade de deitar, ler um livro, como eu era no tempo que eu era criança. Porque muitos nomes que eu lembro
de escritores, que nem Gonçalves Dias, eram poesias que vinham na contracapa do caderno. Então a gente ficou na minha mente, né? Então hoje, se eu faço uma poesia, eu já sei que eu ponho o nome dele ali. Então é muito bacana isso daí. E é engraçado porque todo escritor, antes ele tem que ser um bom leitor. E aí você relatando que não gosta de leitura. Então quer dizer que você realmente tem o dom. Para escrever-se bem, tem que fazer leitura, né? A leitura enriquece a alma, enriquece o nosso vocabulário. Exatamente. Mas eu não consigo, Dani. Eu não sei, assim, sem nenhum ressentimento. Hoje eu entendo completamente minha mãe. Minha mãe era analfabeta. Então ela falava que se eu ficasse lendo muito, iria me dar problema na cabeça, isso e aquilo, e que eu tinha que parar de ler, que eu tinha que ir lavar a louça, ou eu tinha que buscar lenha. Então muita coisa eu tinha que fazer. Então ela pegava, eu gostava de gibi na época, ela pegava meus gibi, ela queimava para acender o fogo, o fogão de lenha. Então hoje talvez, não que seja com ressentimento com a minha mãe, nada disso. Hoje eu entendo ela completamente. Talvez criou-se aí um bloqueio. Um bloqueio de não gostar de ler agora, porque acredito eu que sim, seja um bloqueio de infância, porque eu tinha que parar de ler, então. E hoje, o que um pai, o que uma mãe daria tudo na vida para ver um filho ali deitado com um bom livro na mão. Com certeza. Então, as épocas mudaram, né? Mas a vida é isso. Eu acho que viver, desde que seja com honestidade, sermos verdadeiros. Então, isso é uma coisa, é o essencial. Uma boa educação. Então, porque a escola educa. Eu te pergunto, a escola educa ou forma profissionais? As duas coisas. Educa No dia de hoje, profissionais. mas qual é a parte mais difícil no dia de hoje? Educar. Educar. Então eu te falo que na nossa época, eu era tagarela, demais. Eu era briguenta, porque eu sofri muito bullying na escola, que eu morava no sítio, então eu ia descalça no tempo do frio, faltava livros para mim poder. Só que desde criança eu não precisava de estudar para uma prova. Eu já prestava atenção na lousa, piscava 3 vezes e memorizava todas as respostas que eu precisava. Então tirava notas boas, mas a professora me dava uma reguada de vez em quando, porque eu era dona da palestra, né, na sala de aula. Mas no dia seguinte eu vinha pela estrada, então tinha aquelas flores que davam na beira do caminho. Eu ia apanhando para levar os buquezinhos para minhas professoras, porque existia, a gente sabia que a gente apanhava, era para o nosso bem. Então quando chegava em casa, falava, nossa mãe, hoje a professora me deu uma reguada aqui. Ela falou, você vai apanhar de novo então, porque se você apanhou lá, é porque você está precisando. Hoje você não pode chamar nem a atenção de um aluno, porque admiro muito, são 2 profissões. Eu acho que toda profissão são dignas de respeito, e mais professores, médicos, enfermeiros, meu Deus, tem que ter muita... Tem que ter muito amor por aquilo que faz. Muito amor.
muito amor, senão... Se eu tivesse estudado, né, se eu tivesse ido para uma faculdade, hoje, se eu falasse para mim, o que você queria ser? Eu queria ser escritora. Já é. Já é escritora. Madalena, e para finalizar, eu gostaria de pedir para que você declamasse uma de suas poesias para nós. Uma só, Dani? Ou... Quantas você quiser, fica à vontade. Bom, eu tenho várias que eu gostei muito de tê-las escrevido. E uma delas foi sobre o urubu, porque eu gosto de observar muito os animais. Eu acredito que nada veio por acaso. Cada um tem uma designada missão. Então, um dia eu estava indo no Aras, ali do Dr. Celso Paro, minha menina morava lá, e atravessando o lixão, um urubu atravessando na frente do carro, com uma peninha caindo, todo sujo. Estavam indo procurar comida no lixão. E no pasto tinham vaca, bezerro. E eu fiquei olhando e aquilo mexeu comigo. Falei, nossa, que bicho digno de respeito. Eles estão famintos e eles não matam para comer. Aí eu falei para minha menina, falei, olha, eu não posso fazer nada por ele, mas eu vou fazer uma poesia. Aí a Daniela riu, sabe? Falou, mãe, você vai escrever? Eu falei, eu vou, por causa do... Cada um tem um conceito daquilo que está vendo, né? Até eu escrevi também uma frase sobre isso. Não julgue pela aparência. Nem sempre a primeira impressão é a que fica. Talvez a beleza pode ser abstrata e com os nossos olhos críticos e ignorantes não tenhamos capacidade para discerni-la. Então o que eu vi no urubu não foi a aparência física dele, mas uma beleza tão grande por ele não estar atacando, por estar com fome. E eu escrevi, está na página 23 do livro, chama Dignidade e Decência. Com o seu terninho preto, talvez gasto pelo tempo, muita gente te critica, tua vida é um tormento, voa sem ter combustível, teu destino é sofrer, mas tenha dignidade, nunca matou para comer. Onde existe sujeira, você quem faz a limpeza, retirando a podridão do meio da natureza. Às vezes enfraquecido, procura sua comida, mantendo sua decência e o respeito pela vida. Se ainda não descobriram de quem eu estou falando, olhem para o alto e vejam, parece um aeroplano. Faz belas acrobacias, destaca no céu azul, sobrevoa livremente, seja pro norte ou pro sul. Urubuzinho valente, te acho extraordinário, és o melhor faxineiro e nem cobra por salário. Não ligue pro ser humano, nós somos muito otários, para podermos entender o quanto és necessário. Perfeito. Perfeito. Muito bem, uma poesia muito bem feita, com rimas, bem colocada, né? Eu nunca tinha pensado nesse lado do urubu. Acho que quase ninguém, né? Nunca pensou nesse lado do urubu, que realmente ele faz a faxina, né? Exatamente. No meio ambiente para nós. Você vê que missão que ele veio, né? Que missão. Então, e eu acredito que nada está aqui por acaso. Na criação de Deus, ele criou tudo perfeito. E tem uma outra poesia que eu gosto também, que tem o título Quimera. Um dia eu sentei na minha mesinha e escrevi as estrofes e não sabia que título dar.
hora surgiu na minha cabeça, falei, tudo bem, vai chamar Quimera. E depois eu, para me certificar, eu procurei no dicionário. Sim, realmente. Na mitologia grega, são dragões de várias cabeças. Mas, no parágrafo 2, são sonhos irrealizáveis. Eu não posso ser. Então, eu posso declamar Quimera. Eu queria inspiração de Casimiro de Abreu, escrever só coisas lindas dentro dos versinhos meus. O talento de Portinari, com suas artes tão belas, que deixou tanta beleza nas cores de suas telas. A coragem de Tiradentes, esse herói foi demais, perdeu sua própria vida em prol de seus ideais. Queria ser a palmeira onde canta o sabiá, que o poeta Gonçalves Dias, mesmo estando exilado, fez questão de se lembrar. Ah, mas se eu fosse Cabral, não tinha atracado aqui, deixaria a natureza, com sua doce pureza, sem ninguém para destruir. Perfeito. Muito bom. Madalena, eu gostaria de agradecer mais uma vez por ter aceito o convite de participar desse bate-papo. Eu amei saber um pouco mais da sua vida, né, de todas as suas histórias, seus desafios, suas conquistas, né? E desejar boa sorte e falar para você não desistir de publicar os seus novos livros, né? E peço também para que patrocinadores a procurem para dar essa oportunidade. É uma escritora colinense e rica, né, nas palavras. Eu acho que vale muito a pena investir, fazer esse investimento. Deliciem-se com toda essa sabedoria. Vão lá no canal, se inscrevam, curtam e compartilhem. Até uma próxima.